Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje vamos falar de analgésicos. O que são analgésicos? O que te vem na mente quando alguém fala de analgésicos? Ok? Será que é um medicamento utilizado para tratar uma doença? Você vai aprender hoje aqui na Enfermagem Sem Limite. Então, sem mais demora, vamos pro vídeo. Os analgésicos vão ser fármacos indicados em casos de dor, ok? São utilizados aí pacientes que apresentam uma dor crônica, são utilizados os analgésicos. Pacientes que apresentam uma dor leve, são utilizados analgésicos, ok? Então, os analgésicos eles estão divididos em dois grupos: os opioides e os não opioides. Atenção aqui, os opioides, eles derivam de uma planta, ok? Que é uma planta que, quando administrada, ela dá uma sensação de bem-estar, ok? Reduz a dor e muito mais. Então, essa planta chama-se ópio, ok? Você vai aí pesquisar ópio e você vai saber mais sobre esta planta. Os analgésicos opioides são indicados em casos de dores intensas, dores fortes, dores graves, ok? Dores crônicas. Vai se indicar os analgésicos opioides, que são derivados do ópio, ok? E temos os analgésicos não opioides, que são os AINES. Nós já temos uma videoaula aqui no canal falando de AINES, que são indicados em casos de dores leves, ok? Então, nós aqui sobre AINES não vamos entrar em detalhes, mas eu recomendo para você, após assistir esse vídeo dos analgésicos, você vai assistir o vídeo que falamos sobre AINES. É muito importante você saber isso aqui, ok? Então, qual é o mecanismo de ação dos analgésicos opioides? Os analgésicos opioides se ligam aos receptores do sistema nervoso central, o que faz com que haja bloqueio da transmissão de dor, ok? Ele entrega uma percepção através da ligação entre os receptores do sistema nervoso central, faz com que haja uma percepção diferente sobre a dor. Então, esse é o mecanismo de ação dos analgésicos opioides. E o mecanismo de ação dos não opioides, que são os AINES. Os AINES, eles bloqueiam as enzimas ciclooxigenase, a enzima COX-1 e a enzima COX-2, que são responsáveis pela produção de prostaglandinas. As prostaglandinas, que são os principais mediadores de inflamação e dor, ok? Então, sobre AINES nós não vamos entrar em detalhe, porque aqui no canal já tem um vídeo falando sobre eles. E quais são os principais analgésicos opioides? Olha, existem vários, cerca de 10 ou 8, mas eu trouxe aqui para você 4 que são fundamentais você saber, ok? São fundamentais você saber esses 4. Então, temos o tramadol primeiro, ok? Indicado aí em dores moderadas. Temos a codeína também, indicado em casos de dores moderadas. Temos a morfina e a fentanil, ok? Esses dois fármacos são principalmente utilizados em dores graves, ok? Dores fortes. São utilizados a morfina e o afentanil. Então, uma coisa que você tem que saber, é necessário que os opioides, esses analgésicos, sejam tomados seguindo a receita médica. Por quê? Porque esses fármacos eles podem causar uma dependência química, ok? Porque eles acostumam o corpo a dar a percepção de que não tem dor mesmo quando algo corre mal. Então, se você faz o uso prolongado desses fármacos, é necessário você ter muita atenção, pois eles podem causar uma dependência. Então, sempre que você tem aí uma dor, você vai pegar ali um analgésico opioide para aliviar aquela mesma dor, ok? Então, muito cuidado a esse grupo farmacológico. E quais são os principais efeitos colaterais? Como todo fármaco, ele tem efeito colateral, então os analgésicos não são a exceção. E esses efeitos colaterais, atenção,
eles vão depender exatamente da quantidade de medicamento que é administrada ao paciente. Então, para que haja uma redução dos efeitos colaterais e efeitos adversos, é necessário que se cumpra rigorosamente com o horário e com a dose prescrita, ok? Então, pacientes eles podem apresentar uma tontura, podem apresentar alucinações, alguns ainda podem apresentar ansiedade, cansaço, e outros ainda podem apresentar náuseas e vômitos. Então, existem vários efeitos colaterais associados a esses fármacos, ok? Então, dependendo muito da forma como será administrado e do tempo como o medicamento vai ser administrado, ok? Vai definir muito a quantidade de efeitos colaterais que poderão surgir. E quais são as principais contraindicações? Os analgésicos opioides são contraindicados em crianças, ok? Crianças não podem fazer o uso desses analgésicos, pois são muito fortes. Esses analgésicos são mesmo fortes, eles atuam diretamente lá no sistema nervoso central, eles se ligam com os receptores do sistema nervoso central. Então, crianças têm de ter muito cuidado com esses fármacos. Pacientes com obstrução intestinais, ok? Pacientes com obstrução intestinal também não devem fazer o uso prolongado desse fármaco, pois dificulta na absorção e excreção dos mesmos. Então é necessário ter muita cautela nesse quesito. E mulheres grávidas, ok? Atenção às mulheres grávidas. Não é qualquer medicamento que você, mulher grávida, pode ficar aí tomando. Antes de você pegar uma medicação, certifique-se exatamente de que aquele é o medicamento correto a se tomar, ok? Consultando sempre o seu médico. Então, esse foi o resumão de hoje. Seja inscrito no canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá o like no vídeo e compartilhe, porque assim o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e que mais pessoas precisam saber sobre os assuntos. Então, até o próximo vídeo.